Uma coisa que eu gostaria de comentar é que muitos estão usando o caso do César Battisti para equiparar um processo ao outro. Eu entendo que eles não são igualitários, tá? Que eles não são mensuráveis. Mas algo que me deixa muito chateado é que quando as pessoas comparam Carla Zambelli com César Battisti, fazem isso também com a intenção de usar as palavras do ministro Barroso contra a corte. Por que isso? O ministro Barroso foi advogado do César Battisti. E diga-se de passagem, baita advogado. O ministro Barroso, como advogado, ele tinha um talento muito fora do comum. Mas o que eu aprendi com o ministro Barroso, e por que eu digo que aprendi? Eu fiquei tão aficionado com aquela situação oral no início da faculdade, eu entrei na faculdade em 2013, o caso foi 2012, se não me engano, que eu baixei o vídeo, baixei o áudio, eu ia com o MP3, para provar que eu sou velho, com o MP3 para a faculdade, ouvindo a sustentação oral do ministro Barroso. E o que eu aprendi com ela foi uma parte que eu achei bem interessante. A máxima kantiante, né? Se eu não quero o mal para os meus, por que eu vou querer mal para os outros? Por que eu digo isso? Quando eu falo que a Carla Zambelli não tem que ser deportada, eu não falo que ela tem que ser absolvida. Nem muito menos que sua pena não vale, mas que ela cumpre a pena lá. Nós sabemos que há um estado de coisas inconstitucionais nas cadeias brasileiras. Condenar uma pessoa, seja ela de direita, esquerda, a uma prisão no Brasil, é sim ferir os direitos humanos, porque toda prisão no Brasil é uma violação de direitos humanos. Nós sabemos que não há presídio no Brasil digno, não há ressocialização nos presídios brasileiros pela sua condição. A defesa que eu faço é que Carla Zambelli, se for cumprir pena, que cumpra na Itália. Quando eu falo que ela não tem que ser deportada, não quero passar a mão sobre seus atos ou falar que não merecia uma condenação. Uma condenação justa para ela talvez fosse cumprir na Itália. As prisões na Itália também não são lá, né, grandes, não são tão diferentes. Não, na média são, mas tem prisões bem ruins lá. Já passo a palavra, professor Gustavo, tem muitos pontos aqui para o senhor rebater ou argumentar. Eu vou aproveitar esse gancho então do professor Daniel. A gente tem a imagem da prisão que a Carla Zambelli está lá na Itália, é perto de Roma, nos arredores de Roma. Tem os detalhes todos ali na coluna do Rodrigo Lopes. Conheça a prisão onde Carla Zambelli está detida. A prisão feminina Germana Stefanini faz parte do complexo penitenciário Rebibbia, lá na Itália. Aí é a foto da fachada dessa penitenciária. Segue aqui as informações na coluna do Rodrigo Lopes, que essa unidade é uma das 3 prisões exclusivas para mulheres em toda a Itália e uma das maiores do país, enfrentando problemas de superlotação. Aí já vem um problema que contradiz aí um dos argumentos do professor Daniel de que a prisão aqui desrespeitaria os direitos humanos, já que lá também tem superlotação. O complexo de Rebibbia, que inclui 3 prisões masculinas e uma feminina, tem capacidade total para pouco mais de 2.000 detentos. A ala feminina, onde Zambelli está detida, foi projetada para 272 mulheres, mas de acordo com dados do Ministério da Justiça italiano, abriga 369 mulheres, sendo 114 delas estrangeiras. A primeira parte do complexo foi inaugurada em 1946, aí segue aqui, a estrutura da unidade inclui 171 celas, áreas verdes, campos esportivos, teatro, academia, biblioteca e um espaço para cultos religiosos. O complexo também oferece aulas de inglês. Entre as atividades educacionais disponíveis, destacam-se cursos de patrimônio cultural, direito e economia. Segue aqui, quanto às atividades laborais, as internas podem participar de programas de jardinagem, manutenção predial, corte e costura, serviços de limpeza e trabalhos na cozinha. No ano passado, a prisão voltou a chamar a atenção quando o Papa Francisco visitou o local no fim do ano passado, celebrando uma missa na capela do complexo. Lá pertinho, né, nos arredores de Roma ali, o Papa Francisco esteve lá. E aí segue ali, lá na coluna do Rodrigo Lopes, inclusive tem um vídeo que mostra um passeio lá por dentro da penitenciária. A gente até não está usando o vídeo porque a gente não conseguiu autorização aí para usar, mas está lá na coluna do Rodrigo Lopes. Bom, vamos lá, professor Gustavo. Tem alguns pontos que eu anotei aqui, mas fica à vontade aí para fazer o seu argumento. Depois, se o senhor não abordar, a gente vai colocando aqui. Certo, eu acho que a gente tem que, seguindo na nossa linha técnica de investigação, de análise do caso específico sobre a extradição, sobre o caráter jurídico da extradição, eu fico pensando na dimensão da coerência da argumentação, né? Porque se nós fôssemos levar em consideração a ideia de
reconhecer, nós tivemos nos dias 4 e 5 de janeiro de 2023, 13 invasões dentro do sistema do Conselho Nacional de Justiça, das quais tiveram aí algumas delas envolvendo patrimônio, valores do ministro Alexandre de Moraes, entre outras pessoas, também essa que ganhou maior notoriedade na mídia, que foi o mandato de prisão assinado por ele mesmo. Se nós identificarmos isso como uma criancice, como algo insignificante, como algo que para chamar atenção, como deboche, se isso, foi a expressão que o professor Daniel usou deboche, aqui, né? Como se isso pudesse, de algum modo, descaracterizar a conduta criminosa. Além, a gente teria que pensar numa dimensão muito mais ampla do que vai envolver nós provocarmos as instâncias judiciais. E nós estamos num contexto onde parece muitas pessoas achando, lidando com as questões envolvendo o caráter de uma certa corrosão da democracia, como se isso pudesse ser identificado como uma mera brincadeira, algo nesse sentido. Além desse fator que eu achei interessante de pensar a respeito dessa ideia também, se nós levarmos isso em consideração que ela não deve ser extraditada pelo fato de que as prisões brasileiras são ruins, no caso concreto a gente percebe que ela conseguiu sair do Brasil por ser uma parlamentar que tem condições financeiras, que teve condições financeiras para ir para os Estados Unidos da América, depois para ir para a Itália, para afirmar que seria que teria uma condição por ser cidadã italiana de não seria extraditada. Então nós estamos pensando numa valorização para aquelas pessoas que têm condições econômicas de poder se valer. Se nós levarmos isso como uma sistemática de análise jurídica, qualquer pessoa condenada que consiga sair do Brasil e tenha um lugar onde tenhamos prisões menos degradantes, essa pessoa teria direito de não ser extraditada pelo fato de que lá estaria presa numa condição melhor. E sobre o outro ponto ali, a questão envolvendo a própria ideia de pensar... É claro que eu estava fazendo essa... Não terminei o meu raciocínio anteriormente. A ideia de se criar o princípio da não extradição por crimes políticos não foi para dar uma carta branca para que as pessoas que se envolvessem em crimes políticos pudessem se valer dessa prerrogativa em outros países para não serem extraditadas. E sim, numa situação onde o país que a condenou está a perseguindo. Então, seria a nossa análise técnica seria se a decisão judicial representa uma perseguição jurídica. Se o fato de talvez não tenhamos um duplo grau de jurisdição, isso pode vir a representar a ideia de que ela se enquadra como uma perseguida política, e aí seria um crime político, e aí estaria condicionada o princípio da não extradição. E não me parece o caso. Pelas provas que temos no processo, mais de 150 páginas de processo, bem argumentadas, com a confissão, com espaços ainda para discussões envolvendo embargos declaratórios dentro do contexto e algumas outras instâncias recursais, não da mesma forma como o recurso, mas aí então a gente tem que ver esse contexto que seria enquadrado, qualquer discussão envolvendo um parlamentar, no contexto específico, vai se tratar de um crime, de crimes que têm um interesse político. Ela não pode se valer da ideia de... A não ser que esse parlamentar tenha roubado um carro. Aí, bom, aí sim, não. Sim, no contexto específico do crime. E tem mais um detalhe também, é que a Convenção de Budapeste de 2001, um outro detalhe também que cabe nessa discussão, que trata sobre crimes cibernéticos. O Brasil é signatário dessa convenção desde 2023, recentemente, e a Itália é signatária desde 2008. E trata da ideia, lá um artigo específico, o artigo 24, se não me engano, que trata de crimes que são extraditáveis, crimes que envolvem hackerativismo, crimes que envolvem aí questões que digam respeito à invasão de instâncias no âmbito cibernético. Eles devem os países auxiliarem, cooperarem entre si, e são crimes, um rol grandioso de crimes, devem ser passíveis de extradição. Então, a ideia nesse contexto também é, quando estamos falando de crime cibernético, que é o caso, né, uma invasão no sistema do Conselho Nacional de Justiça, estamos falando de um crime transnacional. Essa é a proposta da Convenção de Budapeste. Não estamos falando quando alguém invade a instância de em geral, crime cibernético, mas de maior grandiosidade ainda quando se fala de uma instituição democrática. Estamos falando de um crime que atenta contra o mundo como um todo. Então, o interesse... Mas isso, então... Isso seria um argumento para a extradição. Isso, então, é favorável ao argumento para a extradição, considerando de que, para realizar a extradição, tem que ser crime nos dois países. Existe esse item, né? Então,
é crime também na Itália, o que ela cometeu no Brasil seria crime. Então, com relação a isso, essa argumentação não teria como a defesa da Zambelli se apegar, né? Porque é crime lá também. Mas o processo em si, ele apesar de ser o que a gente presume que seja técnico no judiciário lá da Itália, ele no seu desfecho ele ainda passa por uma decisão que pode ser política ou não, porque é o ministro da Justiça, ao fim, que tem essa decisão. Isso ocorre por ser uma extradição de um político, é isso? Por que esse rito? Pelo que me parece, os trâmites da extradição na Itália são semelhantes ao do Brasil. No Brasil, nós temos um juízo de admissibilidade feito pelo Supremo Tribunal Federal. Sim. No caso Cesare Battisti, por exemplo, o STF foi favorável à extradição, só que a nossa Constituição, mesmo que a gente tenha até um tipo de tensão doutrinária, temos alguns constitucionalistas e internacionalistas que entendem que o presidente da República deveria se submeter à decisão técnica do STF. Mas a última palavra é do presidente, no caso do Brasil, do presidente da República, no caso da Itália, do primeiro-ministro, e no Brasil, no caso, o último ato do governo Lula, em 2009, último mesmo, 31 de dezembro, ele negou a extradição a Battisti e concedeu o asilo político a ele, e para absorver a carga política que essa decisão levaria para então o chefe de Estado Dilma Rousseff, o último ato do governo Lula foi esse.